Vamos falar sobre América Latina, né? O continente americano, ele pode ser regionalizado de várias formas. Aquela regionalização que divide a América em três, tipo América do Norte, América Central e América do Sul, ela leva em consideração a localização das terras e o critério físico. Já essa classificação que a gente vai estudar aqui, que é a classificação que divide a América conforme o critério histórico, social, né, econômico, cultural, divide a América em duas, América anglo-saxônica e América Latina, no caso o nome do capítulo aqui é América Latina, mas a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui, essa regionalização, ela engloba América Latina, no caso, engloba desde o México até essa porçãozinha final aqui, pega no final do Chile e da Argentina, beleza? E embora muita gente pense que essa classificação só leva em consideração a língua, né, o idioma falado, né, porque a gente sabe que grande parte realmente dos idiomas, das línguas oficiais desses países da América Latina são línguas derivadas do latim, né, como, por exemplo, português, espanhol, italiano, francês, mas a gente também encontra dentro da América Latina outras línguas, outros idiomas, tipo na Jamaica, né, que fala muito inglês, salvo engano a língua oficial de lá é o inglês. Né, o inglês não é uma língua derivada do latim, mas se fala também em alguns países da América Latina. O Suriname, que foram colonizados, tem a presença aqui dos holandeses, e eles falam holandês, né, também não é uma língua derivada do latim, mas se fala dentro da América Latina, porque o critério de América Latina e América Anglo-Saxônica não é somente a questão da linguagem, do idioma mais falado. É claro que a gente sabe que é predominante dentro da América Latina as línguas derivadas do latim, óbvio, se fala mais essas línguas. E dentro da América anglo-saxônica se fala mais o inglês, mas também não se fala só o inglês. Ele é predominante, mas não se fala só inglês. Por exemplo, no Canadá, né, tem duas línguas oficiais, né? Tem o inglês e tem o francês. Nos Estados Unidos tem algumas parcelas aqui que a gente vai encontrar a presença muito forte do espanhol, porque eles também tiveram colonização espanhola, né? Também fizeram parte da América Hispânica. Eles têm alguns locais que se fala muito francês também, né? Se falam ali outras línguas, certo? E não somente o inglês. E anglo-saxônica quer dizer o quê? América anglo-saxônica. Óbvio que tem essa questão da linguagem, porque como os Estados Unidos e Canadá são os únicos países da América anglo-saxônica, eles foram colonizados por britânicos, né? Pelos ingleses. E era muito comum, desde o século V, a união ali de três povos na Inglaterra. Os anglos, os saxões e os hutus, ou jutos, não sei como é que pronuncia. E daí surgiu esse idioma, né? O anglo-saxão, o inglês aí com predominância anglo-saxônica. E como eles colonizaram a América anglo-saxônica, ela ficou considerada como América anglo-saxônica, certo? Mas ela é predominantemente anglo-saxônica, ela não é exclusivamente anglo-saxônica. Beleza. E a gente sabe também que outras coisas são essenciais para definir o que é a América anglo-saxônica e o que é a América Latina. Como, por exemplo, a difusão da religião, né? É muito comum na América Latina a difusão do cristianismo. Já na América anglo-saxônica, eu acredito que a religião predominante ali talvez seja o protestantismo, enfim. Mas a religião também é um forte fator decisivo. Outro fator, a condição socioeconômica, né? Social, a condição de vida, a gente vai encontrar melhores condições de vida na América anglo-saxônica, enquanto na América Latina a gente vê aí a predominância de condições de vida mais precárias, né, com população com indicadores sociais não tão elevados. É claro que tem uma diferença, sim, de um país e outro, como, por exemplo, as maiores economias da América Latina e as melhores condições de vida a gente vai vivenciar, por exemplo, aqui no Brasil, no México, no Chile, que é um dos países que mais crescem hoje em dia, dentro da América Latina, na Argentina, que o povo diz que a Argentina é Europa dentro da América Latina, né? Enfim. Então, a gente vai vivenciar dentro da América Latina algumas condições de vida até melhores do que outras. Mas, no geral, esses países da América Latina, todos eles, né, são economias em desenvolvimento, que a ONU classifica agora como economias em desenvolvimento. Que tanto a gente vai encontrar economias menos desenvolvidas, quanto economias emergentes dentro da América Latina, que são essas daí que eu já mencionei, né? Principalmente Brasil, México e Argentina. São as economias aí emergentes, as economias mais desenvolvidas da América Latina, beleza? E na América anglo-saxônica a gente vai vivenciar aqui o quê? As duas únicas economias desenvolvidas do continente americano, certo? Que é, obviamente, Canadá e Estados Unidos.
e as condições de vida são melhores, a gente já sabe disso. Ok. A forma de colonização também é uma das coisas meio que da forma que colabora para estabelecer essa diferença de América anglo-saxônica e América Latina também. A gente sabe que todos os países da América Latina, sem exceção, foram colônias de exploração. Colônia de exploração, por quê, professora? Porque os países que colonizaram esses países, esses territórios da América Latina, eles visavam basicamente o quê? A extração, a procura de recursos minerais, os recursos naturais existentes naquele país, a exploração dos solos mais férteis para produzir produtos tropicais, tendo em vista a venda para o mercado externo, certo? Visando basicamente o lucro. Enfim, então a colonização da América Latina é uma colonização de exploração, enquanto a colonização da América anglo-saxônica tem uma diferençazinha, óbvio. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, que eles também, nos Estados Unidos, eles foram divididos em 13 colônias. E a gente viu que as colônias do centro e do norte do país eram colônias que tinham um tipo de colonização que a gente chama de povoamento. Por quê? Porque grande parte das pessoas que chegavam nessa parte dos Estados Unidos, né, nas colônias centrais e do norte, eram pessoas que estavam fugindo de perseguição religiosa, no Reino Unido, na Inglaterra, né? Ou então pessoas que iam para lá, para aqui, para os Estados Unidos, tentando fundar uma nova pátria, tipo assim, tentando criar as mesmas condições que existiam lá na Inglaterra, aqui dentro dos Estados Unidos, mas no intuito de permanecer, de enriquecer nos Estados Unidos. Por isso que a gente disse que essa parte das colônias centrais e do norte dos Estados Unidos teve um tipo de colonização diferente das colônias do sul. As colônias do sul nos Estados Unidos, né? Teve um tipo de colonização que era de exploração. O intuito aí era de explorar mesmo, principalmente para a produção agrícola, né? E enquanto as colônias do sul tinham um tipo de trabalho escravo, as colônias do centro e do norte tinham um tipo de trabalho já sem a servidão, né? Sem essa questão da exploração tão forte, tão significativa da mão de obra. Beleza? Já o Canadá também foi um tipo de colonização de povoamento. Beleza? O Canadá teve muita influência também dos franceses. É tanto que a gente vai ver que tem uma província aí, o Quebec, né? Que a língua mais falada é o francês, brincar. Então, também teve uma presença aí muito significativa dos franceses na colonização, de povoamento deles. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Falta sim. A América Latina, vamos falar de outra coisa da América Latina. Em relação à colonização, né? A gente sabe que, na verdade, toda a América, não só a América Latina, todo o continente americano, ele foi repartido no Tratado de Tordesilhas, em 1494, final do século XV, a América foi dividida. Né? Tem uma parte aí, grande parte da América ficou para os espanhóis, a América Hispânica. A gente sabe que os espanhóis chegaram a dominar partes da América do Norte, partes da América Central e partes da América do Sul. Enquanto uma menor parcela ficou sob domínio dos portugueses, não é isso? Que basicamente Portugal fundou um império único, enquanto os espanhóis fundaram ali vários impérios, né, em locais ali diferentes. Enfim, é isso que eu estou querendo dizer. Então, essa galera, a América como um todo, né, sofreu esse processo de separação do território pelo Tratado de Tordesilhas, mas teve um tipo de colonização diferenciada. A América Latina, sobretudo a América Latina, a gente vai vivenciar aqui dentro o quê, professora? Do México até embaixo, né? Até o final do Chile, da Argentina. Eles sofreram um processo de mercantilização, viveram aí, foram colonizados, a América Latina começou a ser colonizada no século XVI, né? Assim, de fato, ocupada, explorada e tudo mais, no século XVI. Vivenciaram o processo, a primeira fase do capitalismo, né, que era o capitalismo mercantil ou comercial. Então, a América Latina também sofreu o processo de exploração europeia, né, visando aí os metais preciosos, porque nessa primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, o que importava para um país ter uma balança comercial favorável era ele deter ali grandes remessas, né, quantidades de ouro, de prata, metais, porque na época o que era importante era você deter metais preciosos. Então, a América Latina, ela foi colonizada, iniciou seu processo de colonização nesse sistema de mercantilização, então ela sofreu muito a exploração, tendo em vista isso aí, a mercantilização das terras, e também sofreu com o processo de expansão europeia, né? Obviamente, ela foi descoberta, entre aspas, e começou a ser colonizada por causa desse processo de expansão europeia, que visava chegar às Índias, de início, né? Mas aí, no meio do caminho, a gente encontrou um continente, nova terra, vamos explorar e tudo mais. E aí, sofreram esse processo de expansão marítima europeia também. Deixa
eu ver, o que é que falta mais? Foram colonizados por países europeus, e a gente sabe que quando ocorreu o processo de colonização, iniciou o processo de colonização, existiu o pacto colonial, né, nesses países da América Latina, o pacto colonial que fazia com que a colônia ela fosse totalmente submissa à metrópole, né? Tudo que era produzido na colônia era mandado lá para a metrópole, muitas vezes a metrópole escoava, exportava, vendia para outros locais do mundo. Isso aconteceu no Brasil, como por exemplo. Mas isso se deu também em outros países aqui da América Latina. Aí, enquanto a América Hispânica, né? Eu estava falando da América Hispânica e não terminei essa parte. A gente viu que os espanhóis, eles dominaram grande parte da América do Norte, América Central e América do Sul. Chegaram a dominar essas 3 partes da América. Enquanto o poderio, né, de Portugal ficou mais em detrimento aqui da América do Sul, principalmente onde o constitui o Brasil hoje. Então, enquanto o Império Hispânico, né, a América Hispânica, ela tinha o objetivo de explorar também, óbvio, as terras, tendo em vista a produção de produtos agropecuários, produtos tropicais, que eram vendidos na Europa. Ela também tinha o intuito de explorar os metais preciosos, principalmente tendo por base a mão de obra servil ameríndia, né, dos indígenas, dos grupos indígenas. E a América Portuguesa, ela tinha o intuito de quê? A parte da América aqui, no caso, o Brasil, né? Tem o intuito de quê? Tem o intuito também de produção de produtos, né? Tendo em vista a produção, produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, que foi o principal produto, assim, mais rentável no início da colonização do Brasil, foi a cana-de-açúcar. Tinha esse intuito, sim, de produzir produtos tropicais para exportar, para escoar, para o mercado externo, visando lucro. Mas ela utilizava uma mão de obra também servil, né, escrava, mas era africana, né? Os africanos foram trazidos de forma forçada para trabalhar principalmente nessa plantação de cana-de-açúcar. Depois eles foram utilizados também na exploração mineradora do Brasil, sobretudo nessa parte central e sudeste do Brasil, pegando aí estados do Mato Grosso, Goiás e principalmente Minas Gerais. Também se utilizou entre o século século XVII e final do século XVII, que foi quando foram descobertas aí as grandes minas de ouro na região, e o século XVIII, que é o século do ouro do Brasil. Foi um momento aí de grande exploração aurífera no Brasil, tendo em vista também a mão de obra escrava africana. Falei tudo isso. Muito bem, Beatriz. Falta o que mais? Sim, aí aqui vai falar, no finalzinho da 216, vai falar da questão da população, né? Enquanto na América Hispânica, grande parte da mestiçagem, né? Da mestiçagem, dessa mistura de etnias que existiu, ocorreu entre europeus e ameríndios, né, entre indígenas. Na América Portuguesa é muito comum a mestiçagem de europeus com africanos e também com indígenas. Beleza? América Anglo-Saxônica e América Latina, na página 217. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Não, falei de tudo. Estou ótima hoje. Perfeito. E eu estou exatamente nessa página agora. E nesse tópico aqui, ó, a formação dos países latino-americanos. Quando é que os primeiros países começaram a ser constituídos dentro da América, né? Da América Latina? A partir do século XIX. A partir do século XIX. O Brasil se tornou um país independente no ano de 1822. Não foi? Lembram lá do processo e tal? 1822, início do século XIX. Então, grande parte dos países, a gente vai ver que se tornaram independentes no século XIX. A Constituição de Estado Nacional no século XIX, ou seja, país independente. Como eu falei, a América Portuguesa se constituiu num império único, enquanto a América Hispânica se fragmentou em várias repúblicas, e isso porque a América Hispânica ela se fragmentou em diversas repúblicas. Tinha um domínio maior, né, tem de outras extensões, ela chegou a dominar parte da América, como eu falei, do Norte, Central e da América do Sul, então se formaram ali, quando se constituíram os países, se formaram vários países. Enquanto o Império Único Português, por quê? Porque está falando do Brasil, né? A área de domínio português foi sobretudo o Brasil. Então, quando se formou ali, quando o nosso país se tornou independente um único país, não várias repúblicas. Já as colônias do Caribe formam diversos microestados insulares. Insular porque é rodeado de água por todos os lados. A América Central, a gente vai ver aqui no mapinha, ó, que ela tanto tem uma parte continental, né,
que segue o continente, esse istmo, né, que liga a América do Norte e a América do Sul, quanto ela também é constituída de países insulares, ou seja, que são rodeados de água por todos os lados. Beleza? Ai, vamos lá. Isso aqui é muito importante. Podem grifar no livro de vocês, esse segundo parágrafo. Durante esse processo de independência, né, dos países aqui na América Latina, tinha sim por trás desse processo de independência, é claro que tinha um desejo de se tornar independente, um país com liberdade política, econômica, né, se desprender da metrópole, tinha essa questão, mas os Estados Unidos e o Reino Unido, né, a Inglaterra, estavam amando esses processos de independência no século XIX. Por quê? Principalmente a Inglaterra, que era a principal potência do mundo no século XIX, porque foi lá que começou a Revolução Industrial, metade do século XVIII. Então, a Inglaterra, ela carecia de muitos mercados, né? Pessoas para comprar seus produtos. Além de mercado consumidor, também precisava de matéria-prima e tudo mais. Enfim, mas principalmente mercados consumidores. Então, o fato no século XIX, muitos países da América Latina estarem aí no seu processo de independência, né? Iniciarem o processo de independência e tudo mais, se tornarem países independentes, isso para o Reino Unido, né, para a Inglaterra e para os Estados Unidos, que estavam se industrializando no século XIX, era muito bom, porque, peraí, pessoas para comprar nossos produtos, perfeito. Então, estimulava o mercado, era muito bom esse processo de independência para eles. Aí, o que é que aconteceu quando esses países se tornaram independentes? Eles mudaram drasticamente sua realidade socioeconômica? Não, de jeito nenhum. Continuaram sendo dependentes, de certa forma, dos países desenvolvidos do globo, ou seja, da sua ex-metrópole e de outros países desenvolvidos. Por quê? Porque se tornaram independentes, mas não mudou a condição socioeconômica. A gente continuou produzindo, exportando mais matéria-prima, produto do primeiro setor da economia, né? Mais matéria-prima e importando, comprando desses países industrializados, produtos industrializados. Os países desenvolvidos comprando produtos industrializados. Então, quando os países da América Latina se tornaram independentes, já no processo de colonização eles já eram dependentes, né? Porque eles eram colônias de exploração e tudo mais. Quando se tornaram independentes, eles continuaram dependentes desses países mais ricos, porque eles continuaram produzindo e exportando mais produtos mais baratos, produtos do primeiro setor da economia e importando, comprando, obviamente, produtos de fora, desses países desenvolvidos aí, produtos industrializados, mais caros, mais sofisticados, manufaturados. Ou seja, a relação de dependência, né, tecnológica, industrial, ela não acabou. E ela perdura até os dias atuais, em muitos países da América Latina. Ok, na América Hispânica, a multiplicidade dos interesses regionais impediu a configuração de uma unidade política, como no caso da independência estadunidense. E por isso acabou sendo dividida em diversos países. A América Hispânica foi dividida em vários países, eu já falei isso. Multiculturalismo e reflexos da colonização. Calcula-se que no século XVI, quando os primeiros europeus chegaram ao continente americano, existiam na região, na América, né, cerca de 80 milhões de pessoas distribuídas entre diferentes culturas e etnias. E aí a gente vale uma ressalva, né? Cada etnia, né, existia sua própria cultura, seus hábitos, seus costumes, seu modo de falar, o modo ali de convivência. E o livro vai trazer aqui 3 grandes impérios que existiram dentro da América, né? O Império dos Maias, o Império dos Incas e o Império dos Astecas, que foi extremamente crucial para a gente compreender como era a América antes de Colombo, né? A América pré-colombiana. E vai descendo. Pronto, aqui. Maias, Incas e Astecas. Então, entre os grupos pré-colombianos se destacavam os maias, os incas e os astecas. E essa galera tinha uma forma já de organização social e econômica bem estruturada, né? Eles viviam em função de práticas agrícolas e do comércio. Então, eles já têm ali uma configuração de cidade já bem estruturada. E isso antes de Colombinho chegar na América, viu? Ok. Os principais grupos de ameríndios concentravam-se na região asteca, cerca de 25 milhões de ameríndios. E nos Andes incaicos, os incas predominaram na região da Cordilheira dos Andes, né? De 10 a 30 milhões de pessoas. Olha aí. Então, era uma galera considerada, não era pouquinha gente, não. No século XVII, o número foi reduzido para 10 milhões. Grande parte dessas pessoas foram dizimadas, morreram,
né? Houve um genocídio da população indígena, principalmente desses três grupos aí, né? Dos maias, dos incas e dos astecas. Primeiro porque eles tiveram que trabalhar de forma forçada, né? Teve sim um trabalho forçado, muitos maus tratos, mas muitos morreram por doenças que eles nunca tiveram contato na vida, né? Doenças que foram trazidas para cá, para a América, por essas viagens que os europeus faziam para cá e traziam essas doenças. E como eles não tinham, de certa forma, sei lá, resistência, né, a essas doenças, então muitos acabaram morrendo por doenças em contato com os europeus. Então tem essa questão. Tanto pela questão de que eles foram muito maltratados, sim, no processo de trabalho, da servidão, quanto eles também morreram por causa de doenças, né, que foram trazidas para cá, para o continente. Enquanto os maias e os astecas, eles viviam no território mesoamericano, né, ali praticamente entre a pontinha ali da América do Norte, finalzinho da América do Norte, pegando o México, América Central. Os maias e os astecas, eles eram muito comuns nessa região. E os incas, eles viviam na Cordilheira dos Andes, né? Nessa região aqui na América do Sul, na parte oeste, no mapinha, na América do Sul. Na Cordilheira, nas áreas mais elevadas. Ó, sobretudo nos atuais países Peru, Equador, Bolívia e Chile. Inclusive, principalmente o Peru, né? É um país que resguarda aí muitas coisas do Império Inca. Que dá para a gente visitar hoje em dia. A estrutura da sociedade, como por exemplo Machu Picchu, né? Aqui não tinha nem falado. Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas, no Peru. Linda, belíssima, maravilhosa. Eles já praticavam a agricultura aí conforme o relevo, né? Já se adaptava aí conforme as elevadas altitudes. Perfeitos. Eles tinham um conhecimento muito aprimorado já. Ok, essas sociedades estavam cidades, significativa organização, já falei disso, política e econômica, falei. Também eram estratificados, já existiam grupos sociais nessas sociedades. Ok, aqui tem mais exemplos, né, do que a gente tem de resquício hoje. Dei uma olhadinha aí. Grupos indígenas atuais, vamos lá. O Brasil é um país que tem uma porcentagem de indígenas muito pequena, se a gente comparar com o início da colonização do Brasil, né? Que existiam cerca de 2 a 5 milhões de pessoas, de indígenas, vivendo no Brasil, de várias etnias diferentes. Hoje a gente tem, salvo engano, menos de 1 milhão de indígenas no nosso território. Sei que a população é bem mínima em comparação ao que existia no processo inicial de colonização. E a gente sabe que aconteceu a mesma coisa que eu estava falando lá dos maias, dos incas e dos astecas. Teve a questão de doenças, mas principalmente aqui no nosso território, eles foram dizimados, né? Porque muitos não queriam trabalhar, então os europeus, eles massacraram mesmo essas pessoas. Praticaram genocídio. Hoje em dia, grande parte dos indígenas que habitam, que estão dentro da América Latina, eles sofrem processo de exclusão social, de marginalização, de pobreza, né? São esquivados da sociedade, são deixados de lado pelo Estado. Não existem embora exista no nosso país uma organização que defende, né? A Fundação Nacional do Índio, existe sim uma certa representatividade. A gente está vendo agora nas redes sociais, na televisão, passando direto, que os indígenas, né, no Brasil, eles estão sofrendo muito com essa pandemia do coronavírus, porque eles estão sendo praticamente deixados de lado, assim. O Estado não tá tentando manter ali uma segurança, uma seguridade em relação à saúde para deles, né? E também, você viu isso? Está sendo muito discutido isso nas redes sociais, né? Eu estou vendo muita gente falando sobre isso, que o Estado mesmo fechou os olhos para os indígenas no Brasil. Nesse momento que a gente está vivendo agora. E sempre foi assim, se você parar para pensar, sempre foi assim, né? Sempre foi um povo muito marginalizado, etnias muito marginalizadas, deixadas de lado. Muitos são pobres, muitos vivem em grupos afastados de zonas urbanas. Alguns já vivem em zonas urbanas, mas muitos vivem em zonas afastadas, em centros ali que eles mesmos criam, né, de ocupação, no meio da floresta. Enfim, grande parte, na verdade, dos indígenas do Brasil ainda habitam a região norte. Estima-se que havia 30 milhões de indígenas distribuídos entre 671 grupos reconhecidos oficialmente na América Latina.
Tem alguns países, eu acho que ele vai abordar aqui embaixo, que é muito forte, não, tá aqui, perdão, que é muito forte a presença da população indígena até hoje, né, na constituição dessas populações. Por exemplo, a população aqui de Bolívia e Guatemala, praticamente mais da metade, ó, da população é indígena desses países, ou seja, não são países aí onde possivelmente não foram tão dizimados ou tão massacrados, né? Conseguiram aí predominar. Mais de 50% da população ainda é indígena. Bolívia e Guatemala. Até pouco tempo, o presidente da Bolívia era também de uma etnia indígena, né? Tem algumas imagens. Agora vamos para a parte dos africanos escravizados. Quando é que os primeiros africanos começaram a chegar na América? A chegada data de mais ou menos 1502, ou seja, início do século XVI, com o início também da colonização, da exploração do continente, sobretudo da América Latina, né? Os primeiros a chegar aqui, as primeiras levas de africanos a chegar aqui, foi em São Domingos, no Mar do Caribe, na América Central. Essa vinda forçada é explicada pelo fato de que eles vinham para aqui para trabalhar, sobretudo na produção de produtos agrícolas, produtos tropicais que eram exportados, que eram vendidos para a Europa, principalmente aqui no Brasil, no caso da cana-de-açúcar, né? Também na região central, na América Central, também predominava nas Antilhas a produção de cana-de-açúcar, com a utilização de pessoas trazidas da África, de modo forçado. Aí, na Venezuela, era muito comum o cultivo do cacau, do café. Cadê? E plantações de café, algodão e tabaco na Colômbia, que se utilizava muito essa mão de obra. É por isso também que a gente vai ver que alguns países na América Latina é predominante em alguns locais a população afrodescendente, de maioria preta, certo? E no Haiti, por exemplo, 100% da população, ó, é negra, é preta, 100%. Na República Dominicana, 84%, em Cuba, 35%. E no Brasil, mais de 50%. Vocês sabem, né? Mais de 50% dos brasileiros, ou são pretos ou são pardos. Eu não concordo muito com esse termo pardo, mas enfim. Mais de 50% da população do Brasil são de pessoas negras. Aqui tem outros índices, Colômbia, vai falar do Brasil, portanto, ó, dessa forma, a América Latina é caracterizada por uma multiplicidade muito forte de povos afrodescendentes, justamente pelo processo de colonização e exploração dessas pessoas, infelizmente. Então, eles compartilham, esses povos afrodescendentes compartilham de uma história comum, de aspectos em comum, pelo fato de que foram escravizados, foram inseridos no modelo colonial e também praticaram aí atos de resistência, né? De tentar se libertar, tentar se refugiar em quilombos, praticar rebeliões, enfim. Cita até o caso aqui do Haiti, né? A gente viu que o Haiti é um país com, aqui, ó, 100% das pessoas no Haiti hoje, né, são pessoas negras. Olha aqui o que aconteceu no Haiti. A independência do Haiti foi em 1791, ou seja, final do século XVIII. Foi a primeira colônia a se emancipar politicamente dentro dentro da América Latina. Foi a primeira. A primeira mesmo da América, não sei se foi os Estados Unidos, a primeira da América. A independência dos Estados Unidos foi em 1776. Não sei se foi o primeiro. Enfim, não decoro essas coisas, não. Mas na América Latina, no caso aqui, foi o Haiti. E foi através de uma movimentação de pessoas negras, certo? Foi uma movimentação, uma rebelião política. A primeira colônia. As populações afrodescendentes remodelaram a própria cultura nesses novos territórios e criaram formas de expressões locais numa tentativa de manter a história cultural dos grupos. A gente sabe que muitos locais, muitas religiões que os africanos trouxeram, na verdade, para a América, eles tiveram que mudar algumas coisas das religiões deles, tradicionais, e algumas coisas eles deixaram da mesma forma, porque era permitido cultuar aquilo ali.
Países como México, Peru, Guatemala e Bolívia, com grande concentração de população indígena, guardam traços e influências de culturas pré-colombianas, como dos astecas, dos maias e dos incas. Gente, sabe já. Tá falando de africanos, é tipo, bota um parágrafo do nada sobre os indígenas, né? Dá uma quebra assim, do nada. Incidência de pobreza. Vamos lá. A elevada incidência de pobreza nos países da América Latina tem raiz na economia colonial. É tipo uma herança, né, do modelo de exploração colonial que existia. A gente sabe que muitos países, como eu já mencionei nessa aula, muitos países na América Latina se tornaram independentes, mas eles não se tornaram desenvolvidos, se tornaram independentes, ou seja, se desvincularam ali da sua metrópole, do país que explorava o território, mas continuaram ali tendendo a ser países mais pobres, com uma tendência ali de ter uma economia ainda um pouco diversificada. Eles acabaram produzindo e exportando mais produtos ligados ao primeiro setor da economia e importando produtos industrializados das potências mais desenvolvidas. Então, portanto, se tornaram independentes, mas ainda dependentes das economias mais desenvolvidas. Isso é, em grande parte, por causa da herança colonial, do modo do modo da economia colonial que existia nesses países, assim como o livro vai destacar aqui, a grande concentração de terra que existe nesses países. O Brasil é um exemplo desses países aí, que concentra muita terra nas mãos de poucas pessoas, desde o processo de que as capitanias hereditárias foram constituídas, e aí os donatários poderiam doar algumas terras, né, as sesmarias, que eram, sim, lotes de terras bem consideráveis, grandes e tal. Isso foi passando de família em família durante muito tempo, né, esses grandes lotes de terras. E muitas terras no Brasil hoje estão nas mãos de poucas pessoas e são terras ociosas. Que é isso, ociosa? Que não faz nada. Tipo assim, uma extensão de terra gigantesca que uma família domina aquilo ali há 100 anos, fica só passando de pai para filho, de pai para filho, domina 100 anos e não fazem nada naquilo ali. Muitas vezes ficam só esperando o valor da terra aumentar, a renda da terra aumentar, e eles vão lá e vendem. Mas, enfim, o que é que o nosso país e vários outros países da América Latina eles têm? Concentração de terra. E a concentração de terra tem muito a ver com pobreza, com incidência de pobreza. Porque muitas pessoas que gostariam de ter ali um pedaço de terra para cultivar, para sobreviver, não possuem, enquanto poucas pessoas detêm várias terras, né? Concentrando muitas vezes terras que eles não fazem nada. Então, o que é que deveria ser feito nesses países, né? Que existe grande concentração de terras? Um processozinho chamado de reforma agrária, né? O governo deveria comprar essas grandes terras ociosas, fazer ali uma negociação com essas pessoas que ficam detendo essas terras há muito tempo, comprava as terras, redistribuía as terras para camponeses, pequenos camponeses, redistribuía e financiava a produção. Deveria ser feito isso, certo? Mas se discute reforma agrária no Brasil desde metade do século XX e nada, muita coisa assim, não, né? A gente sabe que não foi feita. Então, grande parte da pobreza também provém dessa questão de concentração de terras. Deixa eu ver se fala alguma coisa. Então, as desigualdades sociais vistas atualmente são resultado das relações de dominação e exploração econômica. Aqui, essas populações foram submetidas desde a chegada dos europeus. Ok. População urbana. Uma população urbana. Vamos lá. Aqui vai falar da questão da urbanização em alguns países da América Latina. No caso, o Brasil é um país urbanizado, né? Mais de 50% das pessoas, 80 e poucos por cento das pessoas no Brasil habitam zonas urbanas. Essa urbanização na América Latina aconteceu de forma não planejada e, de certa forma, até acelerada. E aí, essa urbanização acelerada, não planejada, provocou muitos problemas no espaço urbano, né? Ligados à questão da violência, marginalização, favelização, que mais? Problemas ligados ao meio ambiente também, como geração de lixo, contaminação dos lençóis freáticos, como a contaminação da impermeabilização do solo, contaminação das áreas litorâneas, enfim, N coisas, né? Que a urbanização ela acarretou. E a gente sabe que a urbanização ela acontece por causa da indústria, né? A indústria, quando a industrialização ocorre, quando o processo de implantação de indústria ocorre, as pessoas passam ali a migrar para as zonas urbanas e aí começa a acontecer o processo de urbanização, que é o aumento populacional nas zonas urbanas maior do que nas zonas rurais. Então, a consequência da indústria é a urbanização. Aqui já vai para a parte de urbanização para poder falar de indústria, que eu vou falar
Amanhã, no caso, na próxima aula. Cadê? Então, aqui vai citar algumas cidades que são consideradas mega cidades, né, dentro da América Latina, que cresceram muito, né, principalmente por causa da indústria que surgiu nessas cidades, e aí ocasionou o processo de urbanização.